Bom, eu conheço o Daniel desde 2013, quando eu estudei fotografia na Escola Pan-Americana em São Paulo. E após eu me formar, eu passei a frequentar os grupos de estudo que ele oferecia. Esses grupos que eles foram impossibilitados de continuar durante o período de pandemia da Covid. Foi nesse momento que ele me deu a opção de fazer esses encontros, essas mentorias de maneira individual e virtual. E foi um fato que coincidiu com a produção desse meu projeto, o TAC. Então, praticamente todo o projeto teve orientação do Daniel de maneira virtual, com esses encontros sendo de maneira quinzenal. E esses encontros, eles, além de terem sido essenciais para o desenvolvimento do projeto, também tinha uma função terapêutica, porque era um momento que eu também podia trocar essas experiências pessoais com alguém de fora do meu convívio familiar. Além de tudo, ter uma visão panorâmica, uma visão externa desse material que eu estava produzindo. Mas com isso tudo, não foi apenas a publicação do TAC, mas também o laço de amizade que a gente criou durante todo esse período. Durante o início do desenvolvimento do projeto, eu não tinha nenhum conceito na minha mente, apenas a vontade de fotografar e estar em contato com a minha família. Foi um processo de descoberta, onde eu procurei levantar questionamentos sobre o papel de cada um na família, a minha ancestralidade e também questões identitárias. A publicação do TAC ela foi apenas um capítulo no desenvolvimento dessa pesquisa e dessa minha descoberta contínua, pois acredito que a gente é um ser dinâmico, a cultura ela é dinâmica, ela está sempre se transformando e as tradições elas estão sempre se reinventando. Bom, eu conheço o Ricardo há mais de 8 anos. Eu dei aula para ele em diferentes cursos com diferentes dinâmicas, desde um curso de formação no início até os grupos de estudo, voltados mais para o desenvolvimento de uma linguagem autoral. Ele sempre teve uma presença marcante nos grupos. E por conta da pandemia, a gente acabou mudando esse acompanhamento para as mentorias individuais. Uma configuração nova que eu acho que potencializou ainda mais essas nossas trocas. Sempre houve um diálogo e um intercâmbio de ideias muito rico entre nós. O Ricardo sempre foi muito dedicado, disciplinado e criativo nas suas pesquisas e na execução dos trabalhos. A realização, concepção e todo o processo do livro TAC só trouxe essa nossa parceria para um novo patamar, ainda mais afinado. O processo de construção do projeto ele se iniciou no começo de 2020. A primeira vez que eu ouvi o Ricardo mencionar sobre a ideia de uma investigação familiar foi num grupo de estudos que eu coordenava. Mas aí veio a pandemia e a gente mudou os encontros para o modo virtual, realizando mentorias individuais a cada 15 dias mais ou menos. O Ricardo estava morando temporariamente na casa dos pais e houve então uma imersão na vida cotidiana familiar. As cenas de quadro vivo ou tableau vivant, elas logo começaram a se tornar parte da prática fotográfica do Ricardo. Ao longo dos meses, eu fui junto com ele estabelecendo conexões pontuais entre algumas imagens ou pequenas sequências, mas sem a ideia, nesse momento, de conceber um fotolivro. No meio do processo, surgiu a doença do pai do Ricardo, que abriu um outro campo de investigação fora do espaço da casa. E, a meu ver, são essas as imagens que têm o maior caráter documental ao longo de toda a narrativa. Após aproximadamente um ano de execução do projeto, eu senti que havia um corpo de trabalho considerável para começarmos a construir uma narrativa mais direcionada pensando um boneco de livro. Durante vários meses, o boneco foi sendo lapidado e algumas imagens elas foram criadas dentro de uma demanda da narrativa construída para o livro, meio que sob encomenda. Eu acho que foi na quarta versão do boneco que surgiu o edital do Festival Imaginária e resolvemos então mandar uma versão. E o UTAC acabou sendo contemplado com o prêmio de melhor boneco de fotolivro e foi publicado. A partir do prêmio até a publicação passaram-se poucos meses e poucas imagens novas foram acrescentadas, cerca de 2 ou 3. O projeto naquele momento não era considerado finalizado nem por mim nem pelo Ricardo, mas muito pouca coisa mudou na narrativa final. A relação que a gente vê predominantemente no TAC reside na força do jogo inventado, na sua ambivalência, na lógica de um ao mesmo tempo,
abrindo espaços para que sempre se possa imaginar outra coisa. Jogo de campo aberto. Por meio da fotografia, o Ricardo investiga as tradições herdadas e também se apropria delas, agindo de maneira corajosa em suas indagações e novas posições em busca de uma identidade própria.